Pai de Graça, 30 de março de 2026, segunda-feira. Vou fazer uma nota teológica muito importante para você não se confundir ou se desviar no Brasil e no mundo de hoje. Vivemos hoje tempos perigosos, tempos de guerra, tempos de violência, tempos de mudança e transformação, tempos de tempestades, quando Jesus disse: é preciso firmar a casa na rocha. E essa rocha é Jesus Cristo, João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, ele é a calçada que tem o cimento da união. Só Cristo pode nos unir com o verdadeiro Deus, com a verdadeira revelação da sua palavra. Somos um com Deus em Cristo. Essa é a realidade. Então, essa nota teológica que nós vamos falar hoje, a respeito de um grande perigo, pelo qual eu também passei, né? A gente passa, todos os curiosos, todos os interessados na palavra de Deus, na revelação, na Bíblia, passa por essas tentações. E a que eu vou falar hoje é sobre o judaísmo messiânico. O judaísmo messiânico surgiu na década de 70 em Nova York, com os judeus que queriam fazer proselitismo, queriam se aproximar dos cristãos sem deixar de ser judeu. E hoje ele está no Brasil muito forte, né? Em todas as principais capitais do Brasil você tem sinagogas messiânicas. Belo Horizonte eu conheço, a Luz Guimarães, em São Paulo tem a Beit Shalom e outras. No Rio de Janeiro tem a do Marcos Abraão, que era messiânica e voltou a ser ortodoxa, né? Ortodoxa é aquela sinagoga que não crê que Jesus é Deus. Messiânica é aquela que crê que Jesus é o Messias, porém não é Deus. E aquela que crê que Jesus é o Messias e é Deus é uma igreja cristã, né? Com costumes e com liturgias judaicas, bíblicas judaicas, mas é uma igreja cristã, apenas uma igreja cristã. Se você acredita, se aqueles membros daquela igreja, associação, acreditam que Jesus é o Messias e é Deus, então é uma igreja cristã. Se acredita que é só Messias, mas não é Deus, é um profeta, então é uma igreja messiânica, judaica messiânica. Esse não acredita que Jesus nem é um Messias e nem é Deus, é apenas um profeta, então isso aí já é outra religião, senão a de Israel ou dos cristãos. E um dos falsos argumentos que é usado pelos judeus messiânicos, não cristãos, é que Deus é um e não há três pessoas na essência divina, como dizia Santo Agostinho. Então, geralmente eles acusam Roma de terem trazido paganismo, politeísmo, e ter extinguido a religião de Israel, que é o monoteísmo. O monoteísmo de Israel, o verdadeiro do Evangelho, é que Deus é um em essência, mas ele é três em revelação. Ele se revelou como Pai, Filho e Espírito Santo nas nossas consciências e se revela como Pai, Filho e Espírito Santo nas nossas consciências. E a manifestação de cada uma dessas pessoas, ela tem um tempo, tem um espaço, tem uma geografia, tem uma história e tem funções. O Pai, o Criador. O Filho, o Salvador e Criador. E também o Pai, Salvador e Criador. O Espírito é aquele santificador, transformador. Então nós temos que ter cuidado com as mentiras e os enganos que podem nos levar a erros, enganos e até apostasia. O livro de Hebreus fala claramente que alguns judeus que eram cristãos queriam voltar a ser judeus, chamados hoje ortodoxos, messiânicos. Então esses judeus que eram messiânicos
cristãos queriam deixar de ser cristãos e apenas judeus messiânicos. Queriam tirar a divindade de Cristo. E Paulo, que pode ter escrito Hebreus, nos advertiu que não devemos apostatar da divindade de Cristo. Cristo é divino, sim. Então, apesar de Cristo nos evangelhos ter concordado com alguns fariseus que diziam que Deus é um, é único, isso não estava querendo dizer que ele concordava que Deus só se revela como o Pai. Então, no Evangelho, discutindo com os fariseus, esse é um argumento usado por judeus messiânicos, Jesus concorda com o fariseu que diz que os mandamentos de Deus são dois, e ele diz que o fariseu está perto da salvação. E concorda com o que o fariseu disse, que Deus é único e não há outro fora dele. Isso não quer dizer que o Pai não esteja com o Filho e com o Espírito Santo, e que sejam três pessoas da Trindade reveladas de uma só essência, o Deus único. Era isso que Jesus estava concordando com aquele fariseu. Não que ele mesmo, Jesus, não era Deus. Tanto que ele fala para Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. E também ele aceita a adoração de Deus, de Tomé, São Tomé, quando São Tomé no Evangelho diz, meu Senhor e meu Deus, e toca nas feridas de Jesus. Então é claro o Evangelho de que Jesus é Deus e recebe e merece receber a adoração. Os judeus messiânicos não adoram Jesus. Não há cânticos para Jesus e Yeshua. Não há louvores para Jesus e Yeshua. Cuidado. Porque muito cristão está botando esse kippah de judeu messiânico e deixando de adorar Jesus, porque é idolatria. Isso não é judaísmo messiânico, mas é judaísmo apóstata. E claro que inclui, se não houver arrependimento, e é difícil o arrependimento do cristão que cai nesse engano, nesse erro do judaísmo messiânico, de que não há salvação. É difícil a salvação. É difícil a salvação, talvez não haja salvação. Claro que a salvação é um ato soberano de Cristo. Nós não podemos dizer se uma pessoa tem ou não tem salvação. É Cristo quem decide a salvação de cada pessoa. Que julga o interior, porque Ele é Deus. Ele vê todas as coisas com seus olhos em chama de fogo, como viu São João. Um apóstolo quase divino. São João foi um apóstolo quase divino. E alguns chamam de João divino, né? Porque ele chegou tão perto da divindade de Deus. Eu acho que foi o homem que mais chegou perto da divindade de Deus e das revelações de Deus. O Apocalipse. Além do Evangelho que ele viveu com Jesus. E participou até da crucificação de Jesus. Então por isso chamam São João de divino, alguns quase divino. Claro que ele não é divino, como a segunda pessoa da Trindade, o Filho Jesus Cristo. Mas ele chegou muito perto da divindade. Foi o homem que mais chegou perto da divindade, foi São João. Então essa é uma nota teológica que faço com grave advertência dos judeus messiânicos que estão no Brasil, nas principais capitais, e que não é nada mais do que um arianismo judaico. Essa heresia de Ário já surgiu nos primeiros séculos da história da igreja. E aí ela está de volta com o Estado de Israel e com essa teologia nova-iorquina, que hoje Nova York é a Assembleia das Nações. A ONU está lá em Nova York. E surgiu então esse judeu, desenvolveu esse neo-arianismo. Por isso que é importante eu falo a você. Faça o curso de Teologia Bíblica, nós temos aí. Se não quiser fazer o nosso, faça de outro pastor, de outra igreja cristã, para que você não caia nesses erros e enganos de apostasia, que os cristãos estão, cabeça fraca, sujeitos na atualidade, seja pelo arianismo e outros tipos de heresias que os teólogos cristãos já combateram, já responderam
já esclareceram, ok? Então, se você gostou também dessa nota teológica, faça o favor de estender para outros, para que outros possam fugir, escapar desta apostasia judaico-messiânica. O judeu está muito em evidência por causa das guerras que ele vem vencendo, né? Mas as guerras que vem vencendo os judeus nada mais é do que um cumprimento profético da volta do povo judeu, da redenção do povo judeu. Está lá em Romanos 11. Eles tinham que voltar e que tinham que ser redimidos na alma primeiro, aceitando Jesus Cristo como Senhor, Salvador e também Deus. E também redimido da sua terra, do Estado de Israel. Então, a gente não pode deixar a cabeça fraca, né? Pensando só no dia a dia, da família, do trabalho, da política, da geopolítica, da ciência, dos estudos, da faculdade, do fundamental, do médio, do ensino, do comércio, do nosso trabalho, da nossa produção, da agricultura, mas devemos olhar os tempos em volta de nós e o mundo interior também, das ideias, o mundo da teologia, o mundo da fé, o mundo espiritual, para que nós tenhamos uma vida, como disse, farta, abundante, não só de bens materiais, mas de paz espiritual, psicológica, mental. Então Jesus veio para trazer sua revelação, sua palavra mental e espiritual. E é esta nota teológica sobre o arianismo judaico-messiânico que invadiu as capitais brasileiras. E a YouTube, os canais sociais das redes sociais. Agradeço, compartilhe, comente, dê um like no TV Notícias Cristo Rei para o seu serviço, para a sua salvação, sua alma e dos seus familiares, seus amigos, sua comunidade. E quem sabe o impacto maior na sua cidade, na sua região, no seu país e até no mundo. Nós não podemos hoje descartar esse fenômeno da rede que chama-se virulização, né? Tem aí o chamado vídeos curtos, TikTok, etc., que viraliza para bilhões de pessoas. Então, às vezes, uma mensagem, um esclarecimento desse, isso aqui não é nenhuma propaganda de ódio aos judeus, de maneira nenhuma, ao judeu messiânico, nem os arianos. Cada consciência tem um estágio, cada consciência tem um caminho que Deus trabalha para converter a divindade, a fé na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo e sua salvação. Então isso aqui não é nenhum discurso de ódio aos judeus messiânicos ou a qualquer heresia que seja, ou qualquer herege que seja, mas é um alerta, é uma pedagogia, é uma convocação. Também não é nenhum julgamento, né, pessoal, comunitário ou nacional de Israel, nada disso, mas é uma convocação, é um esclarecimento teológico, uma nota teológica para a segurança das almas, segurança da fé cristã. Esse foi o Alfa, oferecimento do Ministério da Igreja Eterna, nosso Senhor Jesus Cristo, localizador, luz e glória para o Grupo Cruz e Força e TV Notícias Cristo Rei. Até uma próxima oportunidade. Comente, compartilhe. Temos ainda o curso de Teologia no pendrive, R$40 mais envio. Meu trabalho não cobra nada. Você vai ter 170 arquivos, 92 aulas, áudio, para aprender teologia bíblica e escapar dos erros, enganos, tentações e tempestades dos tempos atuais. Paz, graça e fé na divindade de Cristo Jesus. Amém. Até uma próxima oportunidade. Agradeço a sua audiência, você que é cristão, nosso irmão, e você que nos assiste, não aceitou Jesus ainda como teu Deus Salvador. Faça confissão dos seus pecados e aceite, procure uma comunidade cristã para o seu desenvolvimento e crescimento na graça e conhecimento do Senhor Jesus. Obrigado, amém. Fique com a minha bênção, que também é de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre.